A ilusão ou as ilusões. A ilusão ou as ilusões dos cargos e dos títulos e das posições ocupadas dentro da igreja, inclusive da Universal, que tem feito muitos perderem o foco, perderem a visão, o alvo, que são as almas pelas quais o reino de Deus foi levantado para alcançá-las. Porque o reino de Deus se levantou há 42 anos atrás e 6 meses, ou melhor, vai fazer 43 anos, agora em julho, dia 9 de julho, a Universal, que é o reino de Deus, foi levantada por Deus com um propósito único e exclusivo de estabelecer o reino de Deus dentro do ser humano. O reino de Deus se levantou contra o império das trevas. Tem que voltar um pouco a fita, principalmente você que é novato, que é neófito, que é imaturo. Você vai ter que entrar na internet, no Google, pesquisar. Porque se você quer ser um bom pastor, você tem que ser um sujeito que sabe o que está fazendo. Então você tem que entrar e voltar um pouco lá atrás, ver como que era o Brasil nos meados de 70, onde imperava a macumba, a bruxaria, o espiritismo, onde imperava a idolatria, como estava o Brasil, como estava esse país quando Deus fez surgir a Universal. Lá no Coreto do Meia, e lá na abolição, no dia 9/7 de 1977, surge o reino de Deus, a Universal. Qual o propósito? Destronar Satanás. O reino de Deus se levantou contra o império das trevas. O evangelho, as igrejas tradicionais, centenárias, mornas, apagadas, e a Universal surge acendendo a chama de tudo e de todos. Por isso que eu sou o guardião da fé. Alguém disse assim, pastor Divino, perto do senhor, até o mocorongo fica esperto. Até o morno esquenta, até o... Dizia o senhor, né? O senhor levanta até defunto. O senhor levanta até quem está morno ou apagado, até o frio, porque o sujeito é morno. Perto do fogo ele fica quente, né? Ele esquenta, né? Assim? Fica na fogueira de São João. Já quentou fogueira, como diz o mineiro? Já quentou? Quentou. Então, perto do fogo todo mundo é quente. A senhora falou, a senhora não, a esposa, o pastor. Pô, pastor Divino, mensagem do senhor de madrugada. Poxa, pastor Divino, tem 10 minutos, 15 minutos. E a mulher dele falou assim, ele ouve o senhor todo dia. E ele dando uma de que não ouve. A mulher entregou ele na cara dele, ele ouve. Mas não é só o teu marido que ouve não, senhora. Tem um monte que ouve, através do zap da esposa. Às vezes até no culto está falando as palavras que eu falei da madrugada. Se alimenta muitas vezes do que eu falo e se aquece com o fogo, porque o fogo só tem quem sacrifica. Não é quem fica no shopping, não é quem fica na academia, não é quem está preocupado com o corpinho saradinho. Não é esse pessoal aí, não. O Zé do cargo, do título, da posição, da pompa. E ainda ousa falar mal do pastor Divino. Quando você chegou na terra, eu já estava na terra. Quando você veio para a obra, eu já estou na obra. Aí como eu falava a respeito de Samuel, Samuel nunca foi rei, rapaz. E o rei achava que ele poderia, ou que ele poderia se achar superior a Samuel porque ele era o rei, como muitos. Pô, eu fui auxiliar do senhor, fui obreiro do senhor, hoje já sou isso, sou aquilo, sou o papa, sou o fulano, sou o beltrano. E o que quer dizer isso? Honestamente, o que quer dizer isso, rapaz? Você tem que conhecer a Bíblia. E se acha no direito de ter que ser respeitado, e se acha no direito de desrespeitar o ancião,
O ungido de Deus está te ajudando. Porque você por si só afunda o troço. Só joga para baixo. Tua voz não é ouvida. Tua voz não é ouvida. Quer ver a prova de que a tua voz não é ouvida? É só ver o resultado. Então Samuel ungiu Davi, ou melhor, Saul primeiramente, como eu falava no áudio. E depois Samuel ungiu Davi, que era menino. E imagine você, Davi, dizendo assim, pô, eu era um menino, já sou o rei de Israel. E você, Samuel, não é nada, aí continua aí no meio do mato. Continua aí, e eu aqui estou no palácio. Tá vendo? A ilusão que o cargo e que os títulos e as posições causa na cabeça desses neófitos e desses imaturos. Deus fala através do profeta. Se você ler a Bíblia Sagrada, lá nos dons, fala de vários dons, mas o principal dom que Deus dá, aí você vai entender o que é honra quando está escrito lá, e o bispo prega muito isso. O que me serve, o Pai o honrará. Aí você que é neófito, acredita e pensa que honra é ocupar um cargo, ou que ser honrado é ter uma posição dentro da igreja. Não é não, rapaz. Honra é você ser servo do Altíssimo, como era Moisés. Não Josué, porque Josué era servo de Moisés. Então Josué tinha que saber qual era o intento, a intenção ou a direção de Deus através de Moisés. E Moisés era direto com Deus. O profeta é direto com Deus. E você, rei? E você, Zé, do título, do cargo, da posição? Você tem que ouvir o profeta. Para você, o Samuel deu o cargo. Para Saul, ele deu o cargo. Ele que ungiu Saul. Samuel que ungiu Saul. E também foi Samuel que tirou a unção de Saul. Deus dá e Deus tira. Deus deu através de Samuel e Deus tirou através de Samuel. E depois Deus ungiu Davi através de Samuel. E Davi também perdeu o reinado por um determinado tempo. E Samuel nunca deixou de ser o profeta. Mas não viveu no palácio e nem desfrutou das regalias que o palácio trazia para o rei. Não, rapaz. Você tem que saber, conhecer a Bíblia. Você iria se beneficiar se você fosse humilde e ouvisse a voz de Deus, porque o profeta não é contra o reino, ele é a favor do reino. E ele não está preocupado que você seja o rei. Mas tem que saber respeitar quem está te ajudando. Se é que o teu alvo é o alvo de Deus, que são as almas. Porque é para isso que Deus te elevou e te eleva e te coloca como príncipe no reino dele. Vamos aqui na Bíblia Sagrada. Madrugada, 3 horas, 8 minutos, 16 segundos. Madrugada de quarta-feira, 26º dia do mês de fevereiro, para você não ficar confuso, e o 5º dia do 2º mês da reconstrução para o profeta, para o pastor divino e missionária Rose, que só vive em função de almas. Tem uma tendazinha, que é um lugarzinho ali onde a igreja me mantém, e tá bom para nós. Nós não estamos atrás dessas coisas que você está atrás, não. Nós vamos passar, nós vamos cumprir nossa missão. Combater o bom combate, guardar a fé, completar a carreira. Mas tem que arrebentar, meu caro. Vamos lá, capítulo 9 de Samuel. Vamos dar uma vida aqui no Samuel para dar uma alertada aí pra galera. Capítulo 9 de Samuel, no versículo 15. Deus escolheu Saul. Deus, através de Samuel, ungiu Saul. Porque o Senhor revelara isto ao ouvido de Samuel. Então Deus fala com Samuel, com o profeta. Deus escolheu Saul para ser rei de Israel, não somente para beneficiá-lo, mas principalmente para ser um instrumento nas suas mãos. Então, quando Deus coloca você, ou quando você é colocado
numa determinada posição ou num determinado cargo dentro da igreja, sou líder disso, líder daquilo, aquela coisa toda, não é para te beneficiar, não. Não é para te beneficiar. É para você ser um instrumento para o propósito de Deus. Falava ontem várias vezes, na madrugada principalmente. Afasta de mim esse cálice, mas que de tudo não seja feita a minha vontade. Não é para você fazer a tua vontade, não. É para você fazer a vontade de Deus. É para você cumprir o propósito de Deus, rapaz. Que são as almas. É para você fazer a vontade de Deus. Não é a sua, não. Deixa eu ler mais um pouco aqui. TT, fica para lá, meu querido. Quando Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel, não foi para beneficiá-lo, mas principalmente para ser um instrumento em suas mãos. Assim ele levaria melhorias ao povo e lideraria a nação de Israel. Isso nos ensina, diz o bispo Maceto. Você tem a mesma Bíblia que eu tenho, só que você não tem disposição para ler. Diz o bispo na sua explicação. Assim ele levaria melhoria ao povo e lideraria a nação. Isso nos ensina que não recebemos as bênçãos de Deus por mérito próprio, mas para que o seu nome seja glorificado e os seus planos, os planos de Deus. Deus tem um plano na minha vida. Não, Deus não tem plano na vida de ninguém. Deus inclui pessoas no plano dele. Deus incluiu você no plano dele. Não é um plano na tua vida para te beneficiar, não. Você foi incluso no plano de Deus para beneficiar as ovelhas, o povo de Deus. Mas para que o seu nome seja glorificado e os seus planos sejam executados por intermédio da vida de cada um de nós. Cada um no seu quadrado. Eu estou fazendo meu papel, Deus me escolheu para isso. Para não deixar o barco afundar. Sou o guardião da fé, para não deixar você acomodar ou você se acomodar. Para não deixar a Universal se transformar numa igreja tradicional de pessoas religiosas, de dondocas e mauricinhos. Não, meu caro, isso aqui é o reino de Deus, tem que arrebentar. Tem que arrebentar, tem que fazer um estrago no inferno. Ó, tá assim de gente sofrendo lá no Glória, no assentamento, aqui no Doami, na Lagoinha. Faz como eu, pega os feriados e todas as oportunidades, vai percorrer aonde estão os filhos de Israel, gemendo. O povo de Deus gemendo. Foi para isso que a Universal foi levantada. Para arrancar. Por isso que a Universal foi levantada lá no Rio de Janeiro. No Coreto do Meia, no Jacarezinho, na Vila do João, lá no Morro do Alemão, só na onde a miséria reinava, o sofrimento reinava. É de lá que veio os grandes líderes nas favelas de São Paulo e da Bahia e de todos os lugares onde tinha gente gemendo. O Espírito Santo trouxe a oportunidade de sair da escravidão, da lama. E é da lama e da escravidão dos presídios que nós vamos arrancar o substituto para você que está acomodado. Você pode estar certo. Eu estou entrando dentro da cadeia, no meio daquelas gaiolas, lotado de jovem, para trazer os filhos de Dodô, os caras de leão, para ser obreiro, pastor e até bispo da Universal. Você pode estar seguro que eu estou te falando. Bom dia.